Então vamos lá, só voltando à reflexão, assim, no meu ponto de vista, eu não vejo como Ô, uma ô, ô, problemática. Abner, tá com problema o seu áudio? Você tá sem fone, né? Você não tá com o fone ligado aí não, né? Não, tô sem Fone nenhum. fone, porque tá cheio. É que tá dando um chiado, tá picotando muito. Tem algum problema aí? Não era pra ter esse problema. Se você tá no celular, não era pra estar com esse problema. Você não tem nenhum outro aparelho ligado aí perto de você, não, né? Nenhum outro aparelho com sinal, com algum sinal. Quem manja aí pudesse avisar pra gente, dar algum toque pra ele. Eu quero muito te ouvir, viu, irmão? Mas a imagem pode até estar ruim, mano, mas o áudio não pode. Peraí, só um O minutinho. áudio, as pessoas não vão conseguir te ouvir. Então, se você Melhorou? fizer o contrário, melhorou, Pronto. melhorou. Estão Fala me aí. ouvindo? Tamo. Maravilha. Então, eu não vejo como um problema centralizado na CCB em si. Eu estou falando com a visão de hoje. Eu frequento a CCB há 30 anos. Eu fui batizado em 2011. Você tem Fui televisão aí perto, alguma coisa? Se você tiver, desliga. Televisão, micro-ondas, estiver aí perto, afasta dele. Qualquer Não, coisa tá que tudo o desligado, tá sinal. tudo desligado. Mas tá ruim o som? Tá ruim? Não, não, agora tá bom. É que às vezes parece que dá uma picotadinha, mas dá pra Pronto. te ouvir. Segue aí. Vamos lá. Então, eu fui auxiliar de jovens, músico, oficializado. E até hoje eu frequento a CCB, né? E assim, eu tenho uma visão no sentido de. Eu até estava conversando com um irmão meu hoje e cheguei a comentar ele com essas questões aí do Ricardo, tudo, né? E assim, uma pergunta que eu sempre faço e sempre reflito nas pessoas: vocês estão conscientes do que vocês estão fazendo? Porque assim, ó, quando você sai da sua casa e vai no INSS pedir um benefício, pedir uma aposentadoria, ou quando você bate nas portas da justiça, ou vamos falar assim, quando você vai em algum lugar requerer algo, frequentar, você tem que estar ciente do que você está indo promover, propor, requerer, né? E muitas das vezes as pessoas, de modo assim, vamos falar, não generalizando, mas parte da Irmandade é um povo sem conhecimento, um povo sem entendimento. E esse povo, eles não buscou isso. Eles não buscou esse conhecimento. Mas E, não é a CCB que deveria promover o conhecimento, irmão? Porque, exemplo, ó, irmão, irmão, porque é. irmão, a Ó, CCB, ela é uma empresa objetiva. Ela não é uma empresa subjetiva. Ela só te apresenta o cardápio. Cabe você entrar nela e você saborear e pegar suas comidas boas. mas não tem, É... irmão. Não Não, não, não. tem, não. Lá não Você tem, fala. irmão. Lá, ó, irmão, ó. Cabe a CCB. Eu não concordo com que isso aí, com isso aí que você falou. Eu acho que tá totalmente errado. Por quê? Presta atenção. Na mesma sociedade É, brasileira, por que é que tem outras igrejas que o povo sabe da Bíblia, conhece o evangelho e a CCB não? É a mesma sociedade. É o mesmo povo, é a mesma coisa. Ou seja, é óbvio que o problema é da gerência. É que tá na frente. Porque não tem como eu falar pra você, cabe você fazer. Primeiro que não cabe. O Ricardo é a prova disso. Ele estava fazendo por si próprio, indo atrás, estudando, foi caçado. Ou seja, não tem só essa que o, liberdade lá. só que o Ricardo Outra não coisa, pode ser surpreendido com isso. não, Ele tá, ele não ele pode. tá consciente, irmão. Não, O mas a ministério, questão aqui é o o povo. A ministério questão não é aqui é o povo, dele. irmão. O Então, ministério não é dele. Ele é um era cara dele. catedrático, Ricardo. Ele Não, não, ele não, então. po- ele não podia estar assim se lamentando de forma Não, ele não tá se tão. lamentando, irmão. Ele tava só explicando pro povo. Ele só fez uma explicação. Ele não tá Não, se no lamentando. meio da carta ali Ele. eu entendi um pouquinho de lamento. Eu entendi. Não, faz parte, Inclusive irmão. pela Ele é ser posição humano. hoje, pela Não, posição que ele tem, materialmente falando, e pelo ex-cargo que ele tinha,
Eu acho que não. Não, é Porque. normal, irmão. Ele é ser humano, Não. qualquer um. Irmão, Não, não, tudo se você bem. disser- qualquer um de nós se sair de uma posição dessa e falar que não sentiu nada, é mentira, irmão. Até você, se você é Não, a músico questão não tá e em alguém chegar em sentir. você, não tá, irmão. Lógico que tá, a gente é ser Não. humano. É ser humano. Ele não pode fazer com que esse sentimento faça com que ele perca o controle, que ele ofenda as... Isso aí é que não pode. Agora, ele dá as explicações, ele tá dando as devidas explicações. E se em algum momento ele manifestar que ele tá triste com aquilo, é completamente normal. Até Jesus ficou triste, irmão. Até Jesus ficou triste. Isso aí é normal. A gente não é melhor que ele. Jesus teve um momento que ficou triste, teve um momento que ficou irritado, teve um momento que chorou, teve um momento que ele deu chicotada nos outros. Temperamento, irmão. Isso é emoção, isso faz parte. O ser humano, ele é dotado de emoção. Mas a questão que você estava entrando aí é que a CCB, a instituição, não promove ensino algum. Ela não promove. Já era um problema ela não promover. Agora piorou, porque além de não promover, ela está perseguindo os que procuram conhecimento por conta própria. Aí lascou. Ó, Falei. concordo. Só que veja só, procure no estatuto onde está escrito promoção de ensino. Lá não tem. Não tem, irmão. Não tem. Então, para que você vai cobrar de uma empresa o que não existe pré-estabelecido? Exatamente é o que eu falo aqui. Tem que cair fora. Então, por isso que eu falo da questão consciente. Será que todos que estão lá dentro, eu, não sei quem que está assistindo, estamos lá dentro, nós estamos conscientes aonde estamos frequentando os nossos pés? Primeiro a gente tem que entender que a Muita gente não tá. congregação, primeiro a gente tem que entender que a congregação é uma empresa. É Isso. uma empresa. CCB é uma empresa mesmo. Agora, eu falo no sentido, ela deixa um pouco claro que o objetivo dela é propagar o evangelho. Só que, irmão, nesse caminho de propagar o evangelho, tem as disciplinas, tem as leis, tem as condutas, tem as normativas a ser seguidas. E aí o cara assume um cargo lá gratuito para exercer voluntário. Aí o cara faz um pacto lá quando recebe o cargo e tudo. Aí viola um código de ética, conforme o Ricardo mencionou que ele violou, assim diz os irmãos lá do braço. E aí, o que acontece? Ele não estava consciente que existia cargos, existia ética no ministério dele, na Isso, patente dele. isso aí depende, acho que não. Ó, se não me engano, ele falou que foi ordenado em 2004, é isso que tá lá no documento? Acho que foi 2004? isso. Eu acho que é isso que ele, no caso, ele escreveu. Se for isso, irmão, tá errado. Porque esse código de ética foi criado agora. Foi, acho que 2001, 2021 ou 2022. Mas os que estão Entendeu? incorporados ao ministério já começam a cumprir, irmão. Não, não tem esse negócio, não. Como É assim? Não igual, entendi. por exemplo, hoje, imaginamos que amanhã entrou em vigente uma lei. Ah, mas eu nasci em 1930, não vou cumprir Não, ela. não tô querendo dizer isso. Eu sei que tem que Um cumprir. Eu exemplo. estou falando que se a gente fosse alegar para ele, eu poderia alegar para ele, irmão, é o seguinte, quando você foi colocado no ministério, você sabia que tinha essa regra. Você poderia muito bem negar, falar, não quero. Ou seja, eu estou dando essa resposta já fechando essa porta. Porque eu sou um crítico. Olha só como o meu pé tá lá na frente, o meu passo tá lá na frente. Eu já tô pegando o argumento da pessoa antes dela fazer e já tô fechando a porta, porque a ideia poderia ser: bom, eu fui ordenado. Se eu não tô concordando com isso que eu tô reclamando hoje no documento, por que você não falou não então na época que já existia o documento? Então, Ó, quando eu tô apontando que ele foi ordenado antes de existir esse documento, então tá completamente de acordo ele criticar esse documento, dizer não, que não, ele não tá tudo de bem, acordo. mas o irmão Ricardo, por ele ser um atuante, um operador do direito, e ele ter alguns acessos internos na congregação, inclusive por privilégio do sogro dele, irmão, esse código de ética ele tinha na íntegra. É um Independente de absurdo. quando, independente de quando ele foi publicado. Ah, foi um mês, está em vigente.
Mas não importa, o cara tem ciência, o cara tá em reunião. O cara tá em reunião, o cara tá frequentando reunião. Entendeu? Então, Mas assim, não é ó, toda, não é todas as reuniões. eu não concordo com o que a congregação, da maneira que ela se posicionou. No sentido de tentar, ela não deixou explícito isso, claro, ela não deixou claro, mas ela quis entender, ela quis frear o trabalho do evangelho, né? Lógico, mas está claro, irmão. Isso Pelo está irmão bem claro. Ricardo. Só que assim, eu acredito que, irmão, eu tenho comigo que tudo tá na consciência da pessoa. Esse negócio de falar assim, eu vou sair da CCB, tá? Eu vou pra onde? Eu nem, talvez eu nem sei porque que eu tô fazendo na CCB. Eu vou pra onde? Mas é essa a questão? É onde vai? Não. Porque o Se problema é eu assim, não tô ó. nem consciente do que Não, eu estou fazendo na empresa CCB, e eu vou pra onde? Aí eu falo assim, aí eu vejo uns comentários aqui de uns colegas, amigos, irmãos. Irmãos, Deus me libertou 20 anos, 30 anos dessa igreja. Hoje eu tô numa escola, numa igreja bíblica. Tá, mas você saiu de uma seita para ir para outra. Talvez essa outra, ela não tá tão clara que ela é seita, só que ela carrega indícios de seita. Ela só demonstra na íntegra que o objetivo dela é a Bíblia. Mas se for aprofundar de forma mais minuciosa, você encontra indícios de seita. não, depende, irmão. A seita, algumas características da seita é o exclusivismo, né? É a pessoa achar que tem que estar no meio daquele povo para poder ser salvo. Irmão, Isso é todas as ruim, igrejas têm né? exclusivista. Não, Todas as não, irmão, igrejas. depende. Não é Irmão, se todas, eu não. for, ó, presta atenção. Se eu for Fala. no teu culto lá do bairro do Limão, onde Hum, você está estabelecendo uma doutrina, uma disciplina, enfim, uma conduta ali, enfim. sim. Irmão, se eu chegar lá num culto lá, pedindo a palavra para você pela ordem, Eu acho que não. você não vai aceitar, irmão. Então, mas isso não tem nada a É o, ver com exclusivismo. é o Não, não exclusivismo do é. seu culto. Não é, irmão. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Existe uma diferença gritante aí. Existe igrejas, diversas igrejas, que elas têm doutrinas e têm crenças diferentes. Eu não vou dar o púlpito para uma pessoa que eu não sei de onde é, eu não sei que coisa que ela vai ensinar ali na igreja. A própria Bíblia diz que quem presida com cuidado. Cuidado com quem? Com os ouvintes. Ela está falando sobre os ouvintes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o exclusivismo é quando é uma característica de um grupo que se autodenomina detentores da verdade. É outra coisa, tem outro patamar. Isso já engloba a heresia. Muitos CCBanos entram aqui e querem replicar o que eu falo, mas eles não sabem que nem o que é heresia. Eles falam, todas as igrejas existem heresia. Não pode falar uma bobagem dessa, porque já ficou nítido que você não sabe o que é heresia. Existem erros, existe heresia. São duas coisas diferentes. Erro é normal ter em qualquer igreja. Vai ter erro. Heresia são crenças que você estabelece contrárias às que está na Bíblia clara. Existem crenças claras na Bíblia que não podem ser anuladas ou você estabelecer uma crença contrária. Eu vou te dar alguns exemplos. É para você ter uma ideia. Eu vou pegar igrejas distintas e separadas de teologia e mostrar que essas igrejas estão juntas na mesma crença. Presta atenção. Você pega a Assembleia de Deus, que é a igreja arminiana. Aí você pega a presbiteriana, que é uma igreja calvinista. E você pega qualquer outra aí, vai. A metodista. Todas elas estão juntas quando dizem Bíblia, palavra de Deus. Isso é uma verdade na Bíblia. Ó, toda igreja que perverte uma verdade bíblica, ela cria uma heresia. A salvação somente por Jesus Cristo. E não vem de nós, é dom de Deus. Todas essas três professam a mesma crença, né? Outra coisa, a Trindade, Pai, Filho, todas essas três promovem a mesma crença. Essas três igrejas, elas vão divergir em assuntos secundários. Os assuntos secundários são aqueles assuntos que carecem de interpretação.
Então ele não é claro, ele não é tão claro. Então aí passa. Isso passa. Agora, por que a CCB é considerada seita? Porque ela consegue alterar verdades bíblicas, verdades claras que o evangelho não permite. Exemplo, Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Isso é grave. Salvação não é Jesus que me salva. Bom, Josafá, só um adendo. Não é contém. Porque contém é reter. Contendo. Então, contendo. Porque contendo é no sentido futuro. Mas isso é uma bobagem, irmão, que eles falam lá, tá? Não, porque se você for puxar na íntegra, eu vou te explicar. Não, bom, Josafá. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Contendo. Eu entendo, é o gerúndio. É uma ação. É uma ação. Mas não é isso. Mas não é isso aí, irmão. Foi um malabarismo que criaram. Foi um malabarismo que tentaram inventar. Você sabe por quê? Eu tenho áudio aqui do ancião Hélio Bianco explicando por que foi feita a alteração. E não tem nada a ver com contendo, não tem nada a ver com gerúndio. Isso aí foi um malabarismo que fizeram agora há pouco tempo atrás para tentar explicar. Ou seja, saiu de uma heresia e entrou em outra. Porque esse argumento vai levar à crença de que a CCB ainda acredita que ainda está... Deus está promovendo revelações e o compêndio bíblico ainda não foi fechado. Isso é mais grave ainda. O irmão Josafá acredita em outros livros sagrados? Acredito? Não. Eu creio nas escrituras, como palavra de Deus. Pronto. O irmão acredita apenas desde o livro de Gênesis até Apocalipse, é isso? Sim. Os outros pode ser um complemento para ajudar, mas jamais será sagrado. Que outros? Qualquer livro teológico, se passar pelo escrutínio bíblico, você tem que ter o conhecimento bíblico. Tudo que você for ler, você vai examinar aquilo a partir da Bíblia, da ferramenta. Se você examinar e ver que ele não confronta a Bíblia, que ele não diminui a Bíblia, ele pode ser aceito, porque ali vai ter... Esses outros que o irmão explanou, eles têm algo contextualizado nos apócrifos? Não sei, isso aí depende, né, irmão? Do livro, do que tá falando. Apócrifo não. Não é um livro autenticado. Né? Não é um livro assim, até reconhecido. Isso. Eu acredito que a congregação ela deixa mais esse sentido, contendo. Que talvez existam livros que não foram autenticados, que não estão incorporados. Esse nunca foi o argumento. Nunca foi o argumento deles. Nunca foi. Isso foi inventado agora, em 2022, para tentar responder. Né? E eles foram buscar esse argumento nos documentos da Assembleia de Deus, que eu acabei mostrando no meu canal. Eu achei exatamente a frase, eles copiaram e colaram. Eles tentaram manipular o povo. Eu tenho um vídeo aqui do áudio do Hélio Bianco, que é o terceiro do Braz, dizendo que a alteração foi feita porque na Bíblia nem é todas as palavras que eram palavra de Deus. É esse o absurdo que eles falam. Porque lá tem palavras do diabo, aí ele deu o exemplo dos amigos de Jó, que se Deus reprovou o que os amigos de Jó disse, então aquilo não é palavra de Deus. Ou seja, ele deu uma prova de que ele não sabe nem o que significa o termo palavra de Deus. Eles acham que são palavras que Deus falou, que está na Bíblia. Palavra de Deus significa o registro de tudo que está escrito. O registro que está lá, quando fala que é palavra de Deus, significa que Deus está colocando a sua palavra de que tudo que foi registrado é verdadeiro. Ou seja, o camarada que estava escrevendo, ainda que ele está escrevendo uma barbaridade que alguém fez, significa que o relato de quem está escrevendo é verdadeiro. Aquilo aconteceu de verdade. Então não tem nada a ver, o argumento não tem nada a ver, entendeu, irmão? Então, hoje eles estão tentando camuflar a heresia da CB. Só que existe rastro para trás. Rastro, entendeu? E aí, quando você vê os anciões emitindo esses documentos, tentando manipular as coisas, escrito por um ancião que nem estava lá quando foi feita a alteração, ele nem estava lá, né? Então você vê aí a esperteza e a falta de humildade para poder dizer erramos. Irmão, é tão simples falar erramos.
o irmão acredita nos dois tipos de igreja, física e a espiritual, mas no sentido de o igrejado e o desigrejado. O que o irmão entende disso daí? Não existe o negócio de igrejado e desigrejado. Porque quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando da igreja mística, não está falando de congregação de homens. Não está falando disso aí. É óbvio Não, que tem a por isso que eu congregação. perguntei. A igreja física, que eu acredito que somos nós enquanto pessoa, e a igreja espiritual, né? Que é a nossa alma, a nossa vocação Não, espiritual. não é a Ó, obra. Não é a obra. Ó, por exemplo, a igreja de é, Deus, quem faz parte da igreja são todos aqueles que verdadeiramente foram convertidos e chamados por Deus. Esse faz parte da igreja invisível. e Todos. aquela ordenança que Jesus fez para os discípulos irem de dois em dois ali, não foi a criação da igreja física? Não. Aquilo é um Não. laboratório que o Senhor Jesus estava fazendo. Um laboratório. Ele está. Tá, mas Jesus. peraí, o que significa ordenância? Que Jesus ordenou ali. Ide. Sim, ordenou. Não, ordenou para os discípulos ali. Ali. Sim, ali Aqueles. foi a criação. Ali, se a Não, gente. o ID de Jesus é Marcos 16. Não, eu tô falando a E, ordenância de dois. A formação de dois. A formação sim. de dois. A formação de dois é a constituição da igreja física. Não é, irmão. Aí é uma interpretação tua. Não é o que o texto fala. A exegese do texto, você É. examina o texto e o próprio texto ele tem uma mensagem que está te passando. Que é a mensagem clara. É o que Pedro disse. O texto bíblico, ele não é de particular interpretação. Não é para dizer, eu penso que é assim, eu acho. Não. O texto, ele tem a própria interpretação que ele está passando. Mas então aonde começou a ideia de igrejas? A ideia Depois de de igreja. Cristo. Então, Depois de Cristo. quando Jesus morre, ele é o princípio da igreja, ele é o fundamento. É Não, mas ele eu que é. falo a igreja física, irmão Josafá. Eu falo a Não, igreja física. a A igreja, igreja Jesus. física. Ó, eu Então, e você aqui, nós somos uma igreja. A igreja física, de dois. não, Tanto é que ele não falou de um, ele falou de dois. não, irmão, Quando ele fala dos dois. não, mas ali não tem nada a ver, irmão. Ali é uma missão que ele tá dando e se encerra quando eles voltam. Acabou a missão. Jesus está preparando os 12, irmão. Ele está dando orientações. Ele estava dando, como é que é? Ensinos teóricos. E ali foi um ensino prático. Ele está dando o ensino prático. Jesus está preparando aqueles. Vocês podem ver que depois que Jesus morre e vai embora, que derrama o espírito dele, eles fazem tudo aquilo que eles tinham treinado. Eles impuseram mãos, eles curaram, eles pregaram. As obras maiores que essa, que as pessoas entendem errado, que Jesus fala, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa, ele não está falando do milagre. Não existe, eu nunca vi até hoje uma obra maior do que tirar um defunto que já estava putrefando de 4 dias, ele voltar à vida. Porque ali não foi só a pessoa levantar, os olhos se recomporam da pessoa, que é a primeira coisa que começa a estragar, a apodrecer. Né? Os órgãos voltam à vida. Então, peraí, deixa eu só explicar isso aqui. Quando Jesus fala de obras maiores, ele está falando de conversão. Aí cumpre. Jesus não pregou e não converteu mais almas do que naquele discurso de Pedro. O discurso de Pedro converteu mais de 3.000 almas. Jesus não converteu. Então, quando ele fala obras, a obra de Deus sempre foi conversão, alcançando e transformando vida. Então, Jesus nunca deu ênfase ao milagre. Nunca deu ênfase. Ao contrário, ele se irritava quando as pessoas procuravam ele atrás de milagre. Certo. Não, eu só queria entender melhor assim a questão da missão, né, dos dois. Porque ali, para mim, com outros estudiosos também, eles já chegaram à conclusão que ali foi indícios da igreja física. A partir daquela missão ali, foi indícios da igreja física. Por isso que hoje a gente se tornou multidão. Não, irmão, ali, a ordem da igreja para Cristo é a partir da ressurreição. Jesus nunca ia mandar os discípulos ir atrás de gentil enquanto Não, ele irmão, estava. eu não estou falando do ato da ressurreição. O ato da ressurreição, Não, você o não ato está da entendendo. ressurreição foi salvação. Eu estou Não, falando eu da não estou igreja falando disso. física.
Então, eu tô Eu estou falando, irmão, da igreja presta atenção. física. Então, É. a igreja de Jesus Cristo faz parte de todos os que creem. Jesus Cristo, antes de morrer, ele só ministra a palavra para judeu. Judeu. Ele não manda os discípulos falar com outras pessoas que não sejam judeus. E existe uma explicação para isso. Porque ele, enquanto ele está vivo, ele está fazendo ele faz parte da primeira promessa ainda, o envio do Messias aos judeus. Por isso que a mulher, quando busca o milagre, a Cananeia, ele fala: eu não vim para vós, eu vim para os filhos de Israel. Então Jesus, ele ministra ao judeu, ele manda os dois para os judeus, porque é apenas um laboratório. É quando ele morre e ressuscita é que ele dá a ordem universal. Aí não é mais para o judeu. Ide até os confins da terra, anunciando o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Ali começa a igreja. É lá. Antes disso, irmão, tem que entender tudo isso para não fazer bagunça, né? Então, mas a ordenança de 2 em 2 já é indícios de igreja, irmão. Não é, irmão. Não é. Não pode. Mas peraí, irmão Josafá. Peraí. Por que, vamos lá, um pensamento lógico, óbvio. Por que Jesus ordenava 2 em 2 Não, sem ele propósito? Sem propósito. O que parece que você está falando é que ele dava ordens consequentemente. Não, ide. Ele deu uma ordem. Não, ele não idem a todos. Ele falou para aquele grupo. Não, pro grupo. Não foi de 12? Não foi de 12? Foi pro grupo. Não, acho que foi até mais. Tinha mais gente lá. Não, ele mandou. Vamos pensar num grupo de 12. Ele mandou aquele grupo. Então, ele mandou aquele grupo em específico. Pronto, final. Mas voltou. eu falo que aquele grupo ali, a partir daquele ato ali, gerou indícios de igreja. Então, aí eu falei isso. Que ele estava falando assim, ó, formalize a partir dessa missão, formalize a igreja e futuramente se espalhe. Não é, irmão, não existe igreja enquanto Jesus ainda não morre. Ele é a base elementar da igreja. É ele a base. Ele ainda está vivo. Mas você fala qual igreja? Você fala reunião ou pessoas? Não, a igreja de Cristo. É a igreja invisível e ainda assim a igreja de pessoas. Ela não existe. Ainda não tem discípulo, ainda não tem ninguém. Ainda não existe. Ele está formando os apóstolos ainda, irmão. Não tem igreja. Não existe igreja ainda. Jesus, ele fala profeticamente sobre a igreja. Ele fala no futuro, ele não fala no presente. Ele fala, é em cima dessa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Ele coloca isso no futuro, tá? Então, não é. E ali, quando ele fala essa pedra, ele está apontando a pedra é a fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, fundamento da rocha. Ele não está falando de Pedro, ele revela a fé que está em Pedro. É sob esta fé que eu edificarei a minha igreja. Mas quando ele expressa essa questão de vai edificar sobre a pedra, é uma garantia futura que ele está dando de salvação. Eu estou falando de igreja física, de igreja presente. Então, irmão, entende uma coisa, ó. Para poder encerrar aqui. Olha só. Isso é tudo interpretação tua. Isso acontece muito na CCB. Eu já vi muito isso daí. Eles lêem uma coisa e inventam uma coisa que está só na cabeça dele. O texto não fala isso. Você pode até falar isso, mas com muito cuidado para não induzir as pessoas a errar. O que você tem que fazer? Você tem que falar assim, irmão, é a minha interpretação. Ó, eu faço uma conjectura nesse texto assim assado. Por quê? Existe o que o texto está falando, existe aquilo que você pensa. Mas qual instrumento que o irmão usa para interpretar a Bíblia? A língua portuguesa. Não estou falando disso. Mas é essa. Instrumento interpretativo. É a língua portuguesa, irmão. Não, isso daí é fala. Isso daí é falas. Estou falando de instrumento interpretativo aqui, ó. Qual que é o instrumento? O irmão usa um mecanismo? O irmão usa um método? Ler. E ler bem. Saber ler para poder interpretar. Isso daí é o propósito da congregação. Que a congregação ela fala para ler. Eu estou falando de método. Qual que é o método que o irmão usa para interpretar a Bíblia? Qual que é o mecanismo, o instrumento? É leitura, irmão. Leitura com cuidado. De preferência. A interpretação do irmão é limitada? De preferência do começo ao fim. O limite é o que está no texto. A própria Bíblia diz, para não ir além
Não, lá tá falando não ir além do que está escrito. Não é o que você pensa, é o que está escrito. Irmão, Deus não deixou uma Bíblia que não possa ser compreendida. Existe uma invenção na congregação cristã do Mas, Brasil irmão que não Josafá, se Deus não pode deixou entender a Bíblia. Bíblia. Escreveram a Bíblia inspirada. Como É que Deus lógico, mas deixaria? você tem que Não tem. acreditar que isso é uma obra do Espírito Santo, irmão. Você Não, tem que não, acreditar. isso daí já é uma questão de fé. Eu Então, tô é falando óbvio mais que é uma questão de fé. interpretativo. Tô falando É algo óbvio, mais interpretativo. é óbvio. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta lógica. Olha só. Deus, ele manda o filho morrer, né, para que as pessoas creiam. Então, Deus iria mandar o filho morrer e não ia guardar o registro disso para que o resto da humanidade cresça? Guardaria, mas não limitante. Como assim? Ele guardaria com explanações pro povo. O povo é cheio de conhecimento, o povo é cheio de entendimento. Explanações como? Como assim Eu explanações? falo assim, ó. Eu tava conversando com um Não, colega peraí. antes O registro, você acredita que Deus guardou o registro que está na Bíblia. Mas Claro. essa explanação que você está falando é porque Deus continua colocando coisa na cabeça da pessoa, fora do que está na Bíblia, da qual eu deveria crer? Não é Deus colocar na cabeça da pessoa. Eu não creio nesse mecanismo, eu não creio nesse tipo de mecanismo. Eu acredito que Deus ele te dá a condição para junto com a tua busca de conhecimento, para interpretar outros tipos Não tem, de irmão. Então explica hã? para mim o texto. O texto bíblico está falando, a Bíblia, a palavra de Deus não é, ó, existe um É. verbo imperativo aí, não é de particular interpretação. O que você entende com isso? Irmão, mas espera aí, de particular Não, interpretação. explica isso para mim. Não, deixa eu contextualizar, porque assim, até agora eu fiz 4 perguntas e você não respondeu. Eu Você respondi só. todas. Não, o irmão só desviou enfim. Mas, ó, Ué, eu respondi todas. não, veja só, de particular entendimento. Não, entendimento Como não. que eu vou formar um Interpretação. entendimento? Peraí, não. Irmão, busca o conceito de interpretação. Vamos pegar aqui então. Busca o conceito, pega aí. Busca o conceito de interpretação. No final se resume em entendimento. Ai, Não é se não. você está buscando interpretar, você vai chegar no entendimento. Ué. Ó, É. primeiro vamos ler o texto dele. Sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas Peraí, os só um homens minutinho. santos... Qual que é o módulo que você buscou aí? Qual que é a pesquisa que você fez? Qual que foi o título? Não, é segundo Pedro I, é onde está Tá. a passagem bíblica. Segundo Pedro, capítulo, isso está na Bíblia, tá? Então pronto, ali está falando que não é de particular interpretação. Agora vamos abrir aqui. O que significa interpretação? Vamos lá. Execução com auxílio de interpretador de um programa escrito em língua evoluída, né? Ou seja, você interpretar um texto, ele fala, né? Língua, né? Uma interpretação de um texto. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. É um termo ambíguo, podendo referir-se ao processo quanto ao seu resultado. Ou seja, você leu e você vai interpretar. Então Pronto, o texto está se você falando... obteve entendimento, você teve resultado. Não, mas é que você fala entendimento tentando dizer que é o que o homem entende, é o que ele pensa. Irmão, Né? mas peraí. Irmão, existe... Agora a gente vai entrar num conceito aqui. Então quer dizer... Existe o texto... espera aí. Existe o que o texto diz e existe o que você acha que o texto falou. Ou seja, o que você pensa sobre o texto. Eu acho que você já ouviu alguma pergunta dessa alguma vez, ou na escola. Você lê um texto e a professora fala: o que você entendeu do texto? Aí sim é a sua conclusão, é o seu pensamento. Mas aquele texto é o mesmo para todos os alunos da sala. É o mesmo. E aí o que cada um vai interpretar aquilo, o que ele vai achar que a mensagem está passando para ele, aí é outros 500. Tá, mas aí se eu interpretar de forma coletiva, se a salvação é individual, o que que...
vai Não, me não resultar isso entendi daí? isso aí, irmão. Não entendi o que Não, não, mas você Josafá, foi se eu interpretar. fazer uma interpretação coletiva, o que todos pensam, se a salvação é individual, o que me resultaria? Não, Ué, mas então essa sua eu pergunta não posso, tem nexo, irmão. Essa irmão, pergunta mas que você fez eu não tem estou nexo. dizendo que eu posso interpretar de forma pessoal. Eu posso. Claro É, que eu posso. você pode o que você Qual- quiser, E irmão. outra, qualquer livro do mundo, espiritual ou material. Ué, tanto é que a salvação ela é individual. Não, você pegou no ponto que eu tava até esquecendo. É isso aí. A CCB inventou um negócio espiritual ou material. Quando você vai Não, explicar uma mas coisa pra eles lá, você tá batendo em cima de CCB, mano. Esquece não, CCB. mas é o que você É, falou agora. Não, não vou CCB esquecer. se limita muito. Esse é o CCB se assunto. limita muito Não. isso daí. Mas é sempre essa questão. Quando eles não entendem, falam, não, irmão, isso é espiritual. Não, porque isso é espiritual. Não é. A Bíblia é o material, ela tem a. Deus deixou o texto redigido. A única questão ali que diferencia o leitor é só uma. O Deus texto deixou é o o mesmo, texto redigido. pelo Espírito Santo, né, irmão? Não foi inspirado, não? Irmão. Eu tenho que explicar. Eu achei que eu não precisava Irmão, mas não, fazer essa mas Deus. explicação. Fala, Não, fala, não. vamos ver. Mas, irmão Josafá, Deus não Fala. deixou o texto redigido. Hum, Deus não deixou o texto redigido. Aí segue, não. fala. Agora, se você falar assim, ó, redigir o texto por Deus. Agora, Você Deus entendeu, deixou o irmão? texto redigido? Irmão, qualquer um aqui sabe que não foi Deus que escreveu. Ele Não, mas escreveu isso daí na com o cabeça do próprio Deus. Não, CCB, isso não, daí na não é, irmão. cabeça do Não, CCB de pouco não, ó, conhecimento, então quer dizer que irmão, Deus deixou a não, Bíblia não, prontinha. a gente não precisa parar para tentar explicar para você que o homem ele foi inspirado, porque a gente Mas eu não sei quem que tá na a live, se é gente já leigo, se é falou. doutor, Não, se é mas não mestre, se importa é de quem tá na poucas live, irmão. interpretação. Mas a gente não tá conversando, né, pensando em responder segundo a cabeça de cada um. É eu e você que tá conversando. É eu e você. Pronto. Eles são só Mas tem espectadores. plateia, né? Eles são só Plateia. espectadores. Então, nós já falamos aqui que os textos são inspirados por Deus. Então, quando a gente fala Deus deixou escrito, todo mundo sabe que a gente está se referindo à inspiração. Todo mundo sabe. Eu não vou, toda vez que eu citar um termo, eu tenho que explicar o termo para você. Nós não Mas conseguimos é conversar. isso que a congregação não faz. Não, irmão, não. O problema lá é É outro, é isso que a outra coisa. congregação não faz, cara. A congregação tenta resumir as coisas e deixa lá duplos entendimento, Não, sem a CCB, o problema é explicação. heresia. Não, o problema da CCB é heresia, irmão. É outra coisa. Então, voltando ao que eu estava falando, o texto tá ali, irmão, ele é um só. A diferença é uma só que acontece com o texto. Uma. Dependendo do leitor ou do estudante, ele crê ou não crê. Acabou. Não tem eu achei, eu achismo, Deus deu e eu vi outra coisa, eu imaginei. Eu falo, eu sou um CCBano Não, nato, mas irmão. O aí, que eu quando fala vi de lá crença, é fé, dentro. irmão. Eu não Mas tô, é óbvio que é de fé, irmão. Nós estamos falando de é fé. fé. Não se Eu vou de mistura fé, fé com irmão. interpretação. Não, Não se mas o que você mistura está fé com falando, irmão? O que tem a interpretação. ver isso? Mas o que tem a ver isso? A gente está falando do texto. Fé e Então, do interpretação texto, é do duas texto. coisas diferentes, irmão. Você está falando de duas coisas diferentes. Tem nada a Então, ver. Não se mistura eu posso interpretar o guarda-chuva. texto com base no meu entendimento. É óbvio, Ué, guarda-chuva é guarda-chuva e pneu é pneu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. A gente está falando da leitura do texto e eu estou dizendo que a única diferença que esse texto pode gerar é só esse. A pessoa creu ou não creu. É disso que a gente está falando. Entendeu? A fé, ela é um resultado daquilo que você leu. Se você creu ou não, isso aí é resultado. Isso aí vai vir depois. Até porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Então, a questão é essa aqui, tá? Então, o problema na CCB é, voltando ao começo, não promove nenhum estudo bíblico, a CCB não promove, e ao contrário, ela está perseguindo as pessoas que estudam a Bíblia. Ou a conclusão é que as pessoas ali dentro estão à mercê de homens. Homens que inventam coisas da própria cabeça dele. Ou seja, a pregação na CCB. Aí eu vou querer até ouvir a sua opinião, né? A pessoa vai para a igreja com a mão abanando. E lá ele encosta na parede branca e ele vai dizer que recebeu uma revelação, sem ele nunca ter estudado o livro, sem ele ter se preparado, ele vai para a tribuna e vai pregar tudo que dá na telha dele. Você concorda com isso aí?
Irmão, eu não. Tem coisa que eu não concordo, não. Esse é um tipo de mecanismo que eu não concordo em partes. Eu acredito na revelação, entendeu? Só que, vamos falar, até por questões óbvias, será que todo domingo, todo sábado que tem culto nas igrejas, todo domingo, todo sábado, às 8h20, quando acaba ali a testemunhança, tudo, vai cair uma revelação? Todo, todo, todos os cultos ali, todos os horários, 8h20, 8h30, vai cair uma revelação. Então, é que eu vejo que a CCB ela não deixa claro para os participantes lá, entendeu? A Bíblia, a palavra que está na Bíblia, ela precisa ser a única como parâmetro ali, né? Então, isso a congregação peca, no meu ponto de vista, né? Mas o método, irmão, você concorda com esse método? Porque a CCB instrumentalizou o método. Ela não quer que eles estudam, eles não podem estudar. E eles vão pregar por improviso, porque isso é um improviso. Você vai improvisar na hora. Por que que o povo aceita, né, cara? Por que que o povo aceita, né? Mas se tirar isso, acaba a CCB. O carro-chefe da CCB que segura eles lá é a revelação. Eles acreditam que Deus vai entrar naquele homem, naquele momento, e tudo que ele falar a partir de então vai ser Deus falando lá com a igreja. E eu já fiz. Eu acho que isso é de cultura do povo, né? Que o povo não o povo eles não é instruído a estudar, eles não têm vocação de estudo. Então Aí a eles vão cultura, lá, irmão, querendo ouvir outras ideias. mas eu acho que não é cultura, irmão. A cultura é assim. Quando é numa sociedade, povos que estão engajados em outros tipos de meio, mas o costume é o mesmo. Aí é cultura. Exemplo, homem usando calças. Cultura. Porque na CCB ele usa calça, na igreja Assembleia de Deus eles usam calça, na igreja presbiteriana usam calça. Aí é cultura. Mas isso aí é um método da CCB. É método. Tá? Então é a própria CCB que criou essa crença de que Deus vai trazer a revelação ali. Ele vai trazer. E aí eles não preparam e vão começar a pregar o que dá na telha. Resultado disso, heresia a dar com pau, né? Falando muita bobagem, e fora que se você fizer um cálculo aqui, que eu já fiz aqui várias vezes, dá para você provar que aquilo tudo não passa de pura profetada. Como? É só você olhar a testemunhança na igreja. Você tem numa única igreja, se você fizer o cálculo de uma comum só, que tem 3 cultos na semana, 156 cultos no ano, se o camarada fizer uma profecia por culto, coisa que não é, ele faz 10, 15, sei lá quantas, né? Você vai ter ali 156 promessas. E são promessas grandes, do tipo, Deus vai virar o cativeiro, todo mundo vai ver essa obra que Deus vai fazer na sua vida. E quando você vai ver a testemunhança, ninguém tem nada para contar. Male levanta um. É um momento mais sofrido da igreja, que o cooperador faz cara feia, ancião faz cara feia, as pessoas são mandadas a sentar, eles interrompem, porque o povo não tem para falar. Então, quando você vê a discrepância do que prega com o que o povo realmente recebe, fica nítido que a maioria, a absoluta maioria, não passa de falsas revelações. É um cálculo matemático, óbvio isso aí. Porque se cumprisse tudo, se fosse revelado por Deus de verdade, a CCB estava entupida de gente. O povo das outras igrejas estavam vindo. Primeiro, que ali todo mundo ia ter alto cargo. Eles prometem que Deus vai te colocar lá em cima, né? Ninguém ia passar necessidade, ninguém ia morrer, ninguém ia ficar doente, ia ficar enfermo, porque as profecias são exageradas até. São exageradas, passam do ponto, né? Passam do limite. Então, fica nítido ali, nítido que não passa de falsas profecias, ou seja, não tem credibilidade alguma a congregação. Você concorda com isso? Concordo. Eu vejo que, bom, mas assim, resumindo, já é uma questão mais de fé, mas assim, na profecia você acredita. Se for apontando para você, falando o seu nome, sim. Mas essa profecia apontando para você, falando o seu nome e dizendo exatamente o que vai acontecer, sim, porque Deus não joga profecia ao vento, ao léu, para qualquer um, para quem pegar. Deus, ele não joga a comida assim no terreiro
e as pessoas correm para pegar. Ele não faz isso. Ele entrega na sua mão. Ele fala assim, ó, você, tá acontecendo isso, isso. Daqui 2 dias, isso vai acontecendo, e fala e cumpre. É assim que Deus age. Profeta de verdade faz assim. Aquela profecia que eles falam, entrou alguém aqui, ele nunca sabe dizer o quê, nunca sabe dizer quando, entrou alguém vai acontecer na vida de alguém. Isso é falso. Ele tá jogando ao vento para ver se pega em alguém. Essa profecia, não acredito não. É mais imaginário, né? É algo mais imaginário. Alguma coisa assim, né? É algo genérico, irmão. Isso não vem de Deus, sabe? Deus, ele não brinca com o sentimento das pessoas, porque esse tipo de profecia que é feito lá, isso causa frustração nas pessoas que não cumpriram, e aí ele vai achar que Deus não ama ele. Isso vai causar confusão, isso vai causar abatimento, e Deus nunca age para ter, como é que fala? Efeito colateral algum, de mágoa, de tristeza, de abatimento em ninguém. Eu já vi pessoas falar assim na cara, é você, vai acontecer isso, e pumba, aconteceu. Isso é Deus. Aí é Deus. Profecia de Deus é assim, é direta. Ela não é esse negócio jogado ao vento assim, ó. Ah, entrou alguém nessa noite, essa palavra vai cumprir na vida de alguém. Alguém que entrou nessa noite, isso é conversa furada. Irmão Josafá, o irmão já pensou no inverso disso daí tudo? Por exemplo, o irmão tem pelo que eu vejo nas suas lives, você tem um propósito de combater os cabeças, né? Ou de forma geral, quem prega e quem propaga heresias. Você já Sim. tentou fazer ao inverso de tentar, vamos falar, objetivar mais o povo? Eu falo não iniciando dos cabeças, mas do povo. Não, mas esse é o meu trabalho. Eu tô falando, irmão, o meu trabalho não é Porque falar. quando você bate aqui, você deixa uma expressão de primeiro os cabeças. Tanto é que Não, você. não é. Não é. Não, Não você é, e eu faz vou um explicar para você. ênfase. Tanto é que os seus vídeos, capas, introdutórios, É lógico que são eles. são CCB. É lógico que são eles. Eu tenho que colocar eles. Ó, Então, entenda mas uma e o coisa. povo, Eu vou te irmão? explicar. Não, Será que o vou povo te não é explicar. cúmplice disso, não? Não, E o não. povo? O povo é, alguns é, outro é Ou o vítima. povo é uma A gente não sabe. consequência? Ou o Ó, povo é uma entenda. consequência? Não. Entenda a regra desse meu trabalho que vai responder essa sua pergunta. Olha só. O meu trabalho é esse aqui. O ancião fala com o povo. E eu falo com o povo também. Ele solta a heresia e eu mostro a heresia. É esse o trabalho. Ele está em uma tribuna pregando pro povo. E o meu canal é a minha tribuna. Eu não estou aqui para corrigir ele ou para ensinar ele. Não é ele que eu estou ensinando. Não é ele que eu estou corrigindo. Eu estou apontando para o povo que ele é um herege. Quantas vezes que eu estou falando na minha live, você que está me ouvindo, irmão, acorda. Eu estou falando com o povo. Estou falando com ele. É que eles são os líderes e eles é que são combatidos. E o que eu faço é só o que Jesus também fez. Não, Jesus eu entendi. apontou o fariseu, Jesus denunciou os falsos ensinos dele, falando ao povo. Jesus, eu olha só, entendi. Jesus fala com o povo. Ele fala, vós fariseus hipócritas. Ele fala, vocês dê ouvidos a tudo que eles falam, mas não procedei com as mesmas obras. Ou seja, eu estou fazendo exatamente o mesmo tipo de método. Porque assim, se existe templos lotados, se estão construindo templos de 20 milhões, é porque existe povo, né? Então, mas isso não quer dizer nada, irmão. O povo é cúmplice disso daí. É lógico, o povo é cúmplice, irmão. Alguns são. É lógico que é cúmplice. É lógico que é cúmplice, irmão. E vão dar conta disso. Mas a palavra de Deus está aí. Está sendo soada. Está sendo pregada. Entendeu? Quem não crer, a própria Bíblia fala, já está condenado. Ponto final. Se a pessoa está ouvindo o evangelho e endurece o coração, é porque ela não quer o evangelho. Porque tem muita gente na CCB que está lá dentro porque está viciado. Ele tem o mesmo costume de outras pessoas que procuram cartomante, que procuram adivinhadores, é a mesma coisa. As pessoas que estão buscando o evangelho e salvação, elas estão acordando. Elas estão saindo. E alguns estão sendo tirados do ministério, como é o caso do Ricardo. Ele conhece o evangelho. E o que Deus fez? Deus não podia segurar ele lá?
Mas Deus quis que ele saísse. Porque eu acredito que tudo está se movendo pela vontade de Deus. Ainda que o ímpio se levante contra, irmão, ele só está fazendo isso porque Deus deu autoridade e poder para ele. Jesus falou isso para Pilatos. Você não tem autoridade alguma se meu pai não tivesse te dado. Certo. E a mesma coisa que esses homens do Brás fez. Não, então, ontem você manifestou aqui, não sei se foi ontem que você fez uma live. Ontem. Foi ontem, né? Aí no final você até deu uma risadona. Como foi a expressão? Eu tirei mais um de lá. Você acha que essa expressão é adequada pro seu canal? Não, porque é uma sátira. Existem sátiras. As sátiras é para fazer. Eu falo Mas sério assim, com o seu povo. objetivo é tirar pessoas ou instruir pessoas? Não, é abrir os olhos. É abrir os olhos e quando eu posso dar a minha opinião, é óbvio que é de sair. Eu não posso sair de lá e falar para a pessoa ficar. Eu sou hipócrita se eu fizer isso aí. Hipócrita é aquele que faz uma coisa e ensina outra. Mas você não acha melhor? Você não, desculpa eu falar dessa maneira, mas você não entende melhor ir pelo caminho da instrução do que Mas é o que eu tô fazendo. do que tentar tirar? Porque essa expressão tirar, ela não é bem-vinda na sociedade. Não, depende de onde. Se você falar que eu estou tirando uma pessoa do crime, é bem-vindo. Não, isso é já no âmbito de responsabilidade. Eu estou falando no âmbito de congregação. Então, espero eu terminar a frase. Quando você leva isso para o lado religioso, se eu enxerguei que essas pessoas estão indo para o inferno, é óbvio que o meu trabalho é tentar ajudar que as pessoas saiam dessa carruagem que está indo para o inferno. Mas por que essas pessoas estão indo para o inferno? Porque a CCB não promove conversão. A pessoa está na CCB, para mim, eu já cansei de falar, a pessoa dentro da CCB é a mesma coisa que está dentro do espiritismo, do candomblé, ou está em lugar algum, ou se a pessoa estiver num budismo. Por quê? Aí você me pergunta, por que, Josafá, que você está fazendo essa comparação? Simples, porque assim como no budismo não tem evangelho, como no espiritismo, que prega um evangelho totalmente torto, assim como em outros lugares não tem evangelho, a CCB para mim é a mesma coisa. Ela produz religiosos fanáticos, ela não produz cristão convertido. Ou seja, o trabalho deles de pregação, os ensinamentos deles, o costume deles não converte pessoa para o reino. Eles nem falam de Jesus. Irmão, mas não é o propósito deles converter. Então, como é que eu vou indicar a pessoa para ficar ali, irmão, sendo enganada? Mas, a pessoa que está lá, ó. Irmão Josafá, o irmão sabia que o propósito da congregação não é converter pessoas? Desde quantos anos o irmão sabia disso? Não, é essa questão... Não, irmão entendeu? Não, eu falo assim, não tem, veja só, eu estou consciente há muitos anos que o propósito da congregação não é converter pessoas. Tô falando a congregação não converte pessoas. Não converte pessoas. Bom, ela não anuncia o evangelho, é isso que você está querendo dizer? Não, a congregação, ela não converte pessoas, ela só propaga. Não propaga, irmão. Irmão, propagar nesse contexto, eu vou dar um exemplo, propagar nesse contexto, de forma bem objetiva. Irmão Josafá, Cristo veio para te salvar. Batize, creia, tenha boas obras, se assim for o caso. Seja fiel que você vai herdar a coroa. Olha como tá errado. Tá errado isso aí. É a propagação dela. Não tá propagando. Tá errado. Mas a pergunta que eu vou te fazer é o quê? Crer em quê, irmão? O que significa a palavra crer? É crer em quê? De errado ou certo. Eu não estou falando de errado ou certo. Eu estou falando que é esse meio que ela usa. Tá errado. Essa forma. Agora, por que eu vou exigir da congregação se ela não tem para dar? Não tem, cara. Não, ninguém tá exigindo nada dela. A gente tá dizendo aqui, simplesmente, que o meu trabalho aqui é mostrar para as pessoas que a CCB não é uma igreja cristã. Portanto, se você está aí no propósito de achar... Então, se a pessoa está aí no propósito
de achar que está em uma igreja cristã, o meu trabalho é falar, você está sendo enganado e está indo para o inferno. Simples assim. Você tem que acordar. Eu não estou dizendo se Deus pode ou não salvar alguém lá. Eu creio que Deus salva pessoas em qualquer lugar. Eu estou falando do trabalho que a CCB faz. Ou seja, eu não vou falar para a pessoa ficar em uma igreja onde ela está trabalhando e promovendo pessoas perdidas. Pronto, é óbvio que no meio dessa, o Espírito Santo pode achar alguém e acabar convertendo. Mas o meu trabalho é indicar que as pessoas procurem o Evangelho de Jesus. Pronto. E qual igreja você indicaria? Eu não indico igreja. Esse não é meu trabalho. As pessoas, o CCBano, ele tem um problema. Ele acha assim, para eu sair da CCB, eu tenho que cair em outra igreja. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O meu trabalho aqui é apresentar Jesus para essas pessoas, para que eles creiam e se salvem. Pronto, tá salvo. Se ele vai frequentar uma igreja ou não, isso é segundo plano, é terceiro plano. Eu não estou trabalhando no segundo plano ou no terceiro plano. Eu estou trabalhando na evangelização. É essa questão que eu fiz a pergunta lá para você. A CCB, eles creem em quê? É isso que tá. No quê? Se você perguntar no que é que vocês crêem, porque a palavra você crê lá, você tem que crer. Posso responder? Pode. Posso responder? Sim. Congregação, ela é uma empresa que propaga o evangelho, tem regras, condutas, disciplinas, tem atividade financeira lá dentro, mesmo que não lucrativa, entendeu? Ela é mais uma intermediadora de mostrar a palavra que Jesus passou aí para os discípulos na vinda dele. Eu não sei de que forma, se está certo ou errado, mas essa é a congregação. Agora, se eu querer exprimir algo mais dela, meu irmão, eu estou querendo tirar algo da onde não tem. Mas qual a resposta da pergunta que eu fiz? O CCBano crê em quê? Ele tem que crer em quê? O que a CCB prega para eles crer? Na verdade, o CCBano, se esse título que deve se usar, o CCBano ele frequenta a igreja mais por uma questão social, entendeu? Para não ficar em casa. E gosta lá dos hinos. Você vê que os hinos da congregação é tão bonito, cara. A orquestra bonito. Sabe, a forma ali, a forma é bonita. A irmandade, você vê a irmandade cantando ali, pá, a orquestra. Isso é gostoso, cara. Entendeu? Se você ele vai atrás disso aí. Ele vai. Agora olha, possa ser que eu esteja equivocado, mas eu quero encontrar 80% de CCBano que vai lá para falar assim, hoje eu quero presenciar o evangelho genuíno sendo transmitido aqui. Não tem. Não vai. Então, mas a outra pergunta, irmão, do crer. O crer é a base, é a semente do evangelho, é a semente. Você levar o crer. O CCB não sabe do que é crer, ele não sabe no que tem que crer. Ó, eu já tô dando o caminho da resposta. No que é que tem que crer. A Bíblia ensina que as pessoas têm que crer que é pecadora, que Jesus veio morrer em nosso lugar para nos reconciliar com Deus e nos salvar. Isso aqui se resume em uma frase: crer que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Essa é a resposta direta. O CCB nunca ouviu isso na CCB. Nunca ouviram isso. Isso não é falado lá dentro. Eles não sabem no que crer. A própria Bíblia fala, eles não sabem no que crer, são levados como vento. Porque essas pessoas não sabem responder qual é a razão da fé deles. Não sabem. Isso é bíblico. Eu estou falando de coisas elementares da Bíblia aqui, pode ter certeza que o CCB não consegue responder, e não é pergunta só para fazer uma firula, são perguntas cruciais para a salvação. O salvo, ele tem o mínimo de conhecimento de evangelho, ele tem que ter, porque senão a fé dele é mentirosa. Porque eu não posso amar a Deus se eu não entendi o que ele fez por mim.
Não tem como eu amar. Tem muita gente que ama a Deus porque tem medo dele. Isso não é amor. Ah, ele é poderoso e vai destruir tudo, então eu vou amá-lo. Não é amor. Amá-lo é quando eu entendo o que ele fez por mim. E então eu entrego a minha vida voluntariamente para ele. Isso só pode acontecer quando você o ama de verdade. Eu só me entrego a Deus quando eu entendo o que ele fez por mim. Fora isso, irmão, é falso. Ó, a necessidade de pregar o evangelho é essa. O evangelho, ele abre os teus olhos, ele te revela Deus, ele mostra quanto Deus te amou e começa a produzir esse amor em você. E aí você começa a agradá-lo sem mais o temor dele. Eu não estou servindo a ele porque tenho medo dele. Eu não estou mais fazendo a vontade dele porque eu estou com medo de ir para o inferno. A própria Bíblia fala que o verdadeiro amor, que é a conversão, ele lança fora o medo, o temor. Ele lança fora. Então o CCBiano é completamente equivocado. Ele não sabe responder o básico do evangelho. Eu falo isso com pesar no meu coração. Eu estou falando isso com bastante tristeza, porque eu conheço ali dentro e eu sei que essas pessoas até estão procurando, mas não enxergam. Estão cegas. Porque isso que eu estou falando é a realidade da Bíblia. Não estou fazendo firula, não estou inventando nada, não estou criando nada. É só o que está na Bíblia. Eu estou trazendo argumentos lógicos para a pessoa raciocinar. Eu falo, eu amo a Deus. E se você me perguntar por que é que você ama, eu tenho uma resposta cruz bíblica. Eu consigo responder Bíblia, eu consigo entregar para você qual é a razão da minha fé. Porque é isso que Deus quer gerar em nós. Deus não quer que você o ame por temê-lo, por ter medo dele. Ele quer que você reconheça o que ele fez por você e você o ama. É o que ele falou lá para os judeus. Ele só queria que os judeus reconhecessem o que ele fez por eles, tirando eles do Egito. Deus, ele fala isso diversas vezes. Vocês não viram como eu fiz com vocês, como eu tirei vocês do Egito. Deus fala, e é esse mesmo Deus hoje. Ele está falando, vocês viram o que eu fiz por vocês? Vocês viram como eu amei vocês? Vocês viram o que eu dei para vocês, o que tem de mais precioso no céu, que é a vida do meu filho? Vocês entenderam isso? Vocês sabem como eu amei vocês? É isso. O verdadeiro evangelho, quando entra na sua consciência, o que ele fez, ele te joga de joelho no chão. Você chora, você se arrepende, você começa a sentir o peso da culpa, porque isso é evangelho. Quando você fala, meu Deus, a culpa é minha, ele fez isso, você começa a amá-lo e adorá-lo como ele deve ser adorado. O evangelho é crucial para a conversão. Irmão, agradeço sua presença, mas já está muito tarde para mim. São 3h12. Tem um irmão querendo entrar aqui, o irmão Adriano. Eu peço perdão a você, meu irmão, porque está bem avançado o horário, tá bom? Próxima live, eu faço questão que você entre aqui, tá? Entra aqui e eu vou colocar você para conversar, tá? Eu tô cansado, irmão. Já vai indo para 1h da manhã e eu acordo muito cedo, tá? CCBiano fala que eu não trabalho, irmão. Eu trabalho demais. Vocês podem observar, as minhas lives estão começando quase 10 horas. Estou trabalhando mais do que antes para tentar angariar minhas coisinhas aqui para fazer o podcast. Por isso eu peço aí para os irmãos que, por favor, ajudem aí. Eu queria que o nosso irmão Abner estivesse aqui hoje. Que a pessoa tendo esse papo sentado numa mesa, tomando uma xícara de café, uns bolinhos de chuva ali do lado, que é isso que a gente vai pôr aqui. Um ambiente simples, mas com as câmeras filmando a gente, os áudios abertos, e eu vou convidar vocês para vir aqui. Tá? Então, eu peço que vocês ajudem aí, irmão. Quem sabe, né? Eu não tô ficando rico aqui. Essas ajudas não é para mim. Quem me conhece sabe, eu gasto muito mais do que as pessoas ajudam aqui. Eu gasto muito mais, né? Tô tendo um gasto aí que eu já gastei, irmão Abner. Quase 15 mil para comprar algumas coisas para fazer o podcast. Falta pouco. Tá faltando agora as câmeras, que é o mais pesado. Ainda vou gastar em torno de uns 12 mil com câmera. Ainda falta mais isso, né? Mas se Deus quiser eu vou ter aqui. E o irmão já fica convidado já a vir passear em Pindamonhangaba, né? E sentar na mesa aqui e falar, Josafá, eu vou para podcast, pode vir, já vou dar a data, você vem aqui e nós vamos tomar aquele cafezinho passado. O meu cafezinho vem de Minas Gerais, irmão. Não é esse café cheio de coisa que, sabe, eles misturam com um monte de coisa. Vem lá da terra dos meus sogros. Café puro é uma delícia.
cafezinho, tomando, batendo um papo. E aí nós encerra a live e continua batendo um papo e vamos dar um passeio aqui pra tomar um sorvete, que aqui é quente também, viu? Mas o irmão tá brilhando ali, rapaz, olha lá. Lá é quente, hein? O bichinho tá brilhando. Abner, Deus abençoe. Adriano, você que tá aí fora, irmão, um grande abraço pra você, viu? Deus abençoa. Não deu hoje, mas não é porque eu quero, porque eu não quero colocar você aqui pra gente conversar por 5 minutos, entendeu? Eu não vou estar fazendo isso porque é uma desfeita. Abner, a paz de Deus, Deus te abençoa, né? E eu espero que você ajude a levar a mensagem do evangelho para os irmãos que estão na CCB. Eles precisam ouvir, tá bom? Maravilha. Alguma coisa pra você falar? Foi um prazer aí conversar com você. E numa outra oportunidade, eu tenho uma denúncia a ser feita nesse canal aqui. Ok. Uma denúncia que ela parte no aspecto de envolvendo os seguros da congregação, que eu presenciei. Tenho documentos, o caso está judicializado, se trata de R$1.200.000. Pode vir, irmão. Depois você me manda um WhatsApp. Você tem meu e-mail. Tem como me achar, mandando e-mail ou no Telegram, e a gente conversa direitinho sobre isso. Aí a gente agenda um dia aqui para sentar só para falar sobre isso aí. Tá bom? Combinado. Forte abraço. Forte abraço para você também. Deus abençoe, meu querido, e a gente se vê aí mais para frente. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Bom, meus queridos irmãos, vamos encerrando aí, já tá tarde demais, acho que hoje foi bem produtivo, né? Deu para falar bastante coisa, conversamos bastante e vai ficar agora para a próxima live, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, quem puder, por favor, pessoal, coopera aí, dá uma força no canal, né? E sem a ajuda de vocês fica difícil, tá? Fica difícil aí, eu vou fazer, eu sou teimoso, cara, tô fazendo o meu trabalho, é esse Pix aqui, ó, tá? Coopera com o Pix aí. E quem sabe aí o Josué tá convidado também, Josué Duque vai estar aqui, a irmã Salete Santos, né, vai estar aqui, principalmente os que são membros do canal, tem prioridade, tá, irmão? É membro do canal porque tá me ajudando, eu peço para você, seja membro desse canal. Gisele, um grande abraço para você também, os demais irmãos que estão entrando aí, Sônia, Cristina, tá pedindo para tomar cuidado, eu não sei quem é, mas também eu tenho que ser educado com todo mundo, né? Eu tenho que fazer meu papel aqui, tá, gente? Bom, meus queridos irmãos, foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez, né? E a gente vai se ver aí. Próxima live, quanto que é mesmo, pessoal? Vamos ver se vocês sabem. Fazendo pegadinha, hein? Hoje é terça. Eu tô viajando aqui também. É sexta-feira. Irmã Marinete, tá sumida, minha irmã. Deus abençoe, viu? Um grande abraço para a irmã, tá bom? Joelso também, né? O Joelso, a suficiência de Cristo. Muito bom, hein, Joelso? Você colocou esse complemento da sua parte. Dr. Cleito, que tá aqui, o CCBano, muito bacana. Adriano Ferreira também. Até a próxima, Adrianão. Viu? Adrianão é forte, é fera. Ele com aquela foto com as crianças.